Olá, pessoal, tudo bom? Professor Alexander aqui. Hoje o nosso assunto é classificação de gastos. Vamos junto aí nesse nosso primeiro encontro virtual. Convido vocês aí, vou compartilhar minha tela e a gente vai conversar um pouquinho sobre classificação de gastos. Aí está, pessoal. Nós começamos o nosso encontro virtual assistindo a um vídeo daqueles lá do Porta dos Fundos, e a gente observava que a cada momento em que se tentava fazer um corte de gastos, havia uma consequência imediata no produto ou no serviço que era oferecido por aquela empresa. A nossa principal questão é o entendimento de esses gastos que eram cortados, eles eram classificados como custos ou classificados como despesas. Esse é um primeiro desafio que a gente vai encarar, que é a classificação dos gastos de uma empresa. A gente vai ver que não apenas em custos e despesas se dividem os gastos de uma empresa, mas também temos outras classificações e vamos entender a importância da gente ter muito bem mapeado, muito bem controlado essa classificação de gastos na nossa empresa para que a gente possa aí ter uma gestão eficiente, uma gestão eficaz do nosso negócio. E aí eu convido vocês, meus amigos, a entender nas empresas de estética de vocês quais são os principais gastos. Para quem está assistindo a gente aí que não faz parte lá da nossa turma, os nossos estudantes eles têm o desafio de gerir empresas de prestadores de serviços de estética num ambiente virtual de simulação empresarial, né? Então, esses estudantes eles precisam lidar com várias decisões, né, decisões semanais, e uma delas, a partir de agora, vai ser entender quais são os principais gastos de suas empresas. Vocês vão dizer para mim, professor, na minha empresa eu gasto com mão de obra, eu gasto com materiais, eu gasto com aluguel, eu gasto com propaganda, eu gasto com uma série de coisas necessárias à gestão do meu negócio. Daí, a necessidade que nós temos de entender essas terminologias básicas, ou seja, o que quer dizer esses termos? O que quer dizer esses nomes que estão aí na nossa tela? Eu tenho lá uma caixinha de gastos, uma caixinha de custos, uma caixinha de despesas, investimentos, perdas e desembolso. A todo momento a gente está falando de classificação de gastos, mas aí diante dessa tela a gente começa a perceber que não são apenas gastos e uma série de outros termos que a gente precisa entender o significado para que a gente possa fazer esse controle da forma mais eficiente possível. Essa próxima tela aqui vai dar para a gente uma noção de onde que a gente quer chegar. Observem o seguinte, meus amigos, quando eu falo de gastos, eu estou falando ali de um conjunto que contempla custos, despesas e investimentos. Esses são os principais gastos de uma empresa. Esses gastos eles acontecem de forma voluntária, de forma necessária, à continuidade e à gestão do nosso negócio, a nossa geração de receita, a nossa geração de riqueza dentro da nossa empresa. Então, eu preciso incorrer em custos, eu preciso incorrer em despesas e eu preciso fazer investimentos, senão não tem negócio, né? Para eu poder ganhar dinheiro, eu preciso gastar. Isso é uma condição que a gente não consegue fugir. O nosso principal desafio agora é entender a diferença entre custos, despesas e investimentos. Vamos voltar lá no vídeo que a gente viu no início dessa aula e a gente vai se recordar o seguinte: toda vez em que era proposto o corte de algum tipo de gasto, observava-se uma consequência direta e imediata naquilo que estava sendo oferecido como produto ou como serviço. Ora, eu estou falando de gastos que eles estão diretamente relacionados àquilo que eu vendo, gastos que estão diretamente relacionados àquilo que eu faço para poder gerar receita da minha empresa. Ou seja, o que gera receita para a minha empresa? É aquilo que eu vendo, é o produto que eu vendo, é aquilo que eu produzo para poder vender, é o serviço que eu estou prestando. Todos os gastos relacionados a essa atividade fim da minha empresa, eu vou denominar como sendo custos, certo? E dentro dessa mesma empresa, existem outros gastos que eles não estão diretamente relacionados a essa finalidade.
não estão diretamente relacionados àquilo que eu vendo, não estão diretamente relacionados àquilo que eu utilizo para poder negociar e gerar receita. A esses gastos eu dou o nome de despesas. Normalmente são gastos relativos a setores que não estão diretamente relacionados à minha atividade fim, como, por exemplo, setores de marketing, setores de compras, de vendas, recursos humanos e por aí vai. São gastos da empresa, né? São gastos do negócio, mas não gastos do produto, não são gastos do serviço. Por outro lado, a minha empresa ela precisa constantemente estar se preparando para poder aumentar a sua capacidade, para poder aumentar os seus meios. Quando eu faço a aquisição de uma máquina, quando eu faço a aquisição de um equipamento, quando eu faço a aquisição de qualquer recurso que seja ele constante lá no meu patrimônio, no ativo circulante ou no meu ativo não circulante, a esse gasto eu dou o nome de investimento. Então, toda vez que eu gastar, que eu empregar um recurso, que eu empregar um dinheiro, e isso tiver por finalidade aumentar a minha capacidade de produzir, aumentar a minha capacidade de gerar receita, eu estou fazendo um investimento. Observe que esses três termos eles estão ligados ao termo gastos. Daí a gente conclui que gasto é um termo genérico, é um termo geral, é um termo abrangente para que a gente possa denominar na nossa empresa o que é custo, o que é despesa e o que são os investimentos. De uma maneira geral, todos esses gastos são esforços financeiros realizados pela empresa, cada um com a sua característica, cada um com a sua finalidade, cujo a grande finalidade geral é gerar resultado econômico positivo para a nossa empresa. São ações voluntárias e necessárias, sendo que o custo está diretamente relacionado ao produto e ao serviço. A despesa está relacionada ao negócio de uma forma geral e os investimentos são todos os gastos necessários que eu realizo para poder aumentar a minha capacidade de produzir, a minha capacidade de vender. Restam ainda, do lado direito, duas outras caixinhas, uma chamada perdas e outra chamada desembolso. Vamos entender primeiramente as perdas. Imagine que lá no almoxarifado da sua clínica de estética, onde você armazena os seus materiais, por alguma razão que tenha fugido ao seu controle, você tenha lá os seus insumos estragados, seja por uma enchente, seja por perda da validade, seja por alguma outra razão que tenha fugido ao teu controle, que tenha fugido à tua vontade. A esse tipo de gasto que precisa ser contabilizado, que precisa ser relacionado na nossa contabilidade, a gente dá o nome de perdas. Isso aparece lá na nossa demonstração de resultado, mas como tendo sido algo que foi consumido, mas que não cumpriu com a sua finalidade. Não cumpriu com a sua finalidade de gerar receita. A esses gastos involuntários, eu dou o nome de perdas. Por último, vamos entender a caixinha do desembolso. Professor, o que seria o desembolso? Vamos voltar lá atrás, num encontro anterior, onde a gente falou sobre regime de caixa e regime de competência. Observe que, quando a gente tratou desse assunto, nós entendemos que, pelo regime de competência, são registrados fatos pela contabilidade, ou seja, o registro de tudo que acontece na nossa empresa, seja receita ou seja gasto, independentemente de ter havido pagamento ou o recebimento. Quando a gente fala de desembolso, nada mais, nada menos é do que o ato da gente pagar pelo gasto, ou seja, é o regime de caixa. Quando a gente paga por aquele custo, quando a gente paga por aquela despesa, quando existe a transferência do dinheiro do meu caixa ou do meu banco para quem é lá o meu credor, eu estou realizando um desembolso. Ok, meus amigos? Podemos avançar? Essa tela aí ela é bem simples da gente entender. Isso é uma demonstração de resultado. Observe que eu tenho ali uma barra azul, um pouquinho maior lá, que eu estou chamando de receitas, que é tudo aquilo que eu vendi, é tudo aquilo que eu arrecadei, tudo aquilo que eu faturei. Contra ela, eu tenho uma faixinha que eu chamo de custos e despesas, que agora a gente já pode chamar tranquilamente de a barrinha dos meus gastos. Observem que a diferença entre elas eu vou chamar de lucro. E observe
que eu estou chamando de lucro porque aconteceu um fenômeno ali que é o desejado, ou seja, receitas superando custos e despesas, receita superando os gastos. Esse é o cenário que a gente precisa projetar nas nossas empresas. No entanto, a gente precisa entender que essa gestão ela precisa ser otimizada. O que é otimizar essa gestão? É a gente promover um aproveitamento máximo possível de geração de receitas, de vender, de faturar, né, de poder arrecadar cada vez mais, e, em contrapartida, a eficiência diz que eu devo otimizar os meus gastos. Ou seja, aproveitar ao máximo aquilo que eu estou aplicando como sendo custos ou despesas dentro da minha empresa. Quanto mais eu fizer esse movimento de potencialização de receitas e otimização de gastos, né, no caso custos e despesas, o que acontece com o meu lucro? Ele se potencializa naturalmente. Não é simplesmente a eficácia de gerar lucro. É, na realidade, você ter a eficiência de você potencializar ao máximo essa geração de riqueza. É a gente chegar nesse patamar aqui, nesse desenho. O que a gente observa? A gente observa que as receitas continuaram no mesmo patamar, porém, custos e despesas foram reduzidos. Na realidade, não houve corte, houve melhor aproveitamento. Quando acontece isso, o que acontece com o nosso resultado econômico? Ele é potencializado. A gente consegue aí ter um lucro melhor. Se a gente não conseguir fazer isso, meus amigos, a gente vai ter esse cenário aí, ó, né, onde os gastos superaram a arrecadação, onde os gastos superaram as receitas e, se isso acontecer, a gente entra aí num patamar de prejuízo, ou seja, resultado econômico negativo. Por que a gente está mostrando isso para vocês de uma forma bem simples e bem objetiva? A gente está demonstrando que a empresa ela tem como objetivo, sim, vender cada vez mais, otimizar os seus resultados, mas principalmente, de nada vai adiantar se a gente vender muito, se a gente gastar demais também. A gente precisa ter essa gestão eficiente dos nossos gastos de tal maneira que a gente consiga potencializar o nosso resultado econômico. Beleza? Tamo junto? Vou falar aqui para vocês um pouco sobre custos considerados importantes. Vamos agora deixar um pouquinho a despesa de lado e vamos focar nos custos para a gente poder entender isso de tal maneira que a gente consiga aplicar isso nas empresas virtuais de vocês. Vamos falar primeiro sobre material. Material a gente chama também de insumo, né? Esses recursos que são aplicados na prestação de serviços e que são aplicados também na produção. A gente entende que é muito simples da gente poder chegar a um valor final do quanto de material eu estou aplicando para poder prestar um serviço ou para poder produzir algum produto final, algum bem que vai ser comercializado. Vamos utilizar aqui um exemplo simples, um exemplo de uma camisa, né? O exemplo de uma peça aí de vestuário. Qual seria a matéria-prima dessa peça de vestuário? Matéria-prima seria o tecido, né? Que é o material mais presente, mais abrangente, de melhor visualização, né? Cujo o custo desse material é muito fácil da gente poder projetar. Basta que eu saiba lá a quantidade de metros de tecido que eu utilizo para poder fazer uma camisa. Se eu precisar também contabilizar os botões de uma camisa, eu estou entrando aí na seara dos materiais secundários, que são materiais com menor participação, mas também de fácil contabilização. Se eu entender materiais auxiliares como aquele de menor participação e as embalagens de uma forma muito clara, o que é uma embalagem, eu vou chegar num valor final de materiais que foram empregados para poder produzir esse bem que está sendo vendido. Ora, se eu consigo chegar num valor final de material que é consumido e aplicado para poder gerar um determinado produto, eu vou conseguir entender que quanto maior for o volume de produção desse item, de uma forma linear, de uma forma direta, eu vou conseguir projetar o quanto de material eu vou precisar para poder gerar uma quantidade X de produtos. Vou dar um exemplo numérico. Digamos que para produzir uma camisa eu gaste R$10 de material.
Para produzir 2 camisas, eu vou gastar 20. Para produzir 3 camisas, eu vou gastar 30, e assim sucessivamente. Ora, qual é a conclusão que a gente está chegando? O material, ele é um custo que ele está diretamente relacionado ao produto e ele varia conforme o valor de produção. Varia numa proporção direta, linear. Daí o conceito de custo direto ou custo variável. Se à medida que esse gasto vai aumentando, o volume de produção também seguir a mesma proporção, eu tenho uma linearidade, eu tenho aí um custo que ele está aumentando conforme o volume, de uma forma direta, de uma forma conhecida, né? Isso é o conceito de custo direto ou custo variável. Vamos ver o exemplo agora da mão de obra. Observem que a mão de obra eu tenho que dividir ali mão de obra direta e mão de obra indireta. O que é isso, professor? Vamos pegar o exemplo de uma profissional esteticista que trabalha numa clínica de estética. Essa profissional esteticista, ela tem uma remuneração mensal. Ora, se ela tem uma remuneração mensal e esse período pela qual eu pago ela compreende uma certa quantidade de dias, se eu fizer uma conta de divisão, eu vou saber claramente o quanto que essa pessoa aí recebe por dia trabalhado. Não consigo? Se eu pegar esse dia trabalhado dessa pessoa e dividir pela quantidade de horas trabalhadas, eu vou chegar no valor pago por hora a essa pessoa. Então, eu tenho uma remuneração mensal, que ela pode ser de derivada para dia e que ela pode ser derivada para hora. Ora, se a execução de determinados serviços possuem tempos definidos, fica muito fácil da gente conseguir compreender o quanto de esforço daquela profissional está sendo empregado em cada um dos serviços que está sendo oferecido. Se um determinado serviço leva 1 hora para ser executado, se eu fizer essa conta, eu vou chegar num valor preciso de mão de obra empregada para poder realizar aquele serviço. Se o serviço leva meia hora, eu vou conseguir chegar com precisão ao valor do esforço daquela profissional para poder executar aquele serviço. A esse tipo de mão de obra, que se tem a capacidade de precisar o quanto está sendo empregado em cada um dos serviços, eu vou dar o nome de mão de obra direta. Esse mesmo raciocínio se aplica à indústria, esse mesmo raciocínio se aplica à produção. Agora, observe que, nesses mesmos cenários, existem profissionais que eles não trabalham diretamente na prestação dos serviços ou na produção. Eu tenho lá a figura de um supervisor, eu tenho a figura de um encarregado, eu tenho a figura de um gerente, de um auxiliar, pessoas que trabalham na oferta de serviços, na produção de alguma coisa, porém, essas pessoas não colocam a mão na massa, digamos assim. Essas pessoas trabalham em atividades que compreendem vários produtos sendo produzidos de forma simultânea e vários serviços sendo prestados de forma simultânea. Eu não conseguiria fazer essa conta precisa, como a gente fez lá com a mão de obra da esteticista, para poder entender o quanto do esforço daquela pessoa está sendo aplicado naquele serviço, né? A esses profissionais, a essa mão de obra, eu chamo de mão de obra indireta. Ambos são custos, porém, um custo ele é direto porque conseguimos fazer com precisão essa conta. Não, para cada serviço prestado, X de mão de obra eu estou gastando. O outro que eu não consigo fazer essa conta, eu vou chamar de mão de obra indireta. E aí vocês vão me perguntar, mas professor, existem outras pessoas nessa empresa que não necessariamente estão trabalhando lá na prestação de serviços, não estão trabalhando diretamente na produção. Essa mão de obra eu vou calcular como sendo uma despesa e não custo. Para eu poder atribuir aquela mão de obra como sendo custo, aquele esforço precisa estar sendo empregado diretamente na prestação dos serviços ou na produção. Ok? Temos aí uma demonstração de resultado. E por que eu trouxe essa demonstração de resultado? Isso é exatamente a representação planilhada daquele gráfico que a gente acabou de ver ali, que confrontava receitas contra gastos. E aí vocês vão me perguntar, onde que eu vou identificar quais são os custos
dessa empresa? Aqui, na linha do custo dos serviços prestados. Ali vai estar contido a mão de obra das pessoas relacionadas diretamente à prestação de serviço, ali vai estar contido os gastos relativos ao material e todos os demais gastos que estão relacionados diretamente à oferta de serviços dessa empresa. Todos os demais gastos que não tiverem classificados dessa forma, eu vou chamar de despesas, vai aparecer um pouco mais abaixo da nossa demonstração de resultado. Quando a gente confronta tudo aquilo que foi vendido, tudo aquilo que foi arrecadado e faturado contra esses custos e contra essas despesas, a gente vai chegar lá, logicamente, passando por outras etapas da demonstração de resultado, a gente vai chegar num resultado líquido que vai dizer, se for positivo, tivemos lucro, se for negativo, tivemos um prejuízo. E aí eu faço a seguinte provocação a vocês. Eu quero otimizar os meus gastos. Eu quero reduzir os meus gastos. Aonde que eu devo, primeiramente, agir? A gente viu lá no vídeo, que é naquele vídeo, naquela sátira, que toda vez que se cortava algum tipo de gasto, havia uma relação direta ao produto ou serviço que estava sendo oferecido. Nós entendemos que aqueles gastos eram custos. Então, se eu não quiser mexer na qualidade do meu produto ou na qualidade do meu serviço, eu não posso simplesmente atacar os custos da minha empresa. Eu tenho que atacar os gastos de uma forma geral e eu começo por onde? Obviamente, pelas despesas. Entender quais daquelas despesas podem ser otimizadas ou suprimidas para que eu possa potencializar o meu resultado final. Mexer em custos diretamente implica em mexer com a qualidade do seu serviço, com a qualidade do seu produto. E quando a gente entrega um produto ou serviço de qualidade ruim, a gente está comprometendo aí a reputação da nossa empresa, ninguém quer isso, ok? Bom, entrando aqui na fase final, algumas reflexões. A primeira delas é a seguinte: todo gasto reduz resultado? Eu penso que não. A gente acabou de falar sobre investimentos, que na realidade são gastos que nós fazemos de forma racional, cuja finalidade é ampliar capacidade produtiva, ampliar capacidade de prestação de serviços e, por consequência, isso vai trazer, na realidade, uma potencialização da nossa empresa. Então, não entendo que todos os gastos reduzem resultados. Na realidade, os custos, despesas e investimentos são gastos voluntários e necessários. Cabe a nós, empreendedores, cabe a vocês, diretores das suas empresas, saber aplicar e aproveitar os gastos da melhor forma possível. Ok? Vamos a mais uma reflexão. Quando a gente fala de custos, a gente se remete diretamente à produção. É só nas empresas, nas indústrias, que a gente vai contabilizar custos? Claro que não. A gente vai contabilizar custos se nós tivermos uma prestadora de serviços, se nós tivermos uma empresa de revenda. Todas as empresas, elas apresentam custos e custos que precisam ser controlados, custos que precisam ser conhecidos, custos que precisam ser otimizados. Por que que quando a gente fala de indústria, a gente consegue ter uma abrangência maior? Porque é um cenário mais complexo, é um cenário de melhor visualização desses elementos que nós chamamos de custo. Por isso que se fala muito em custos de produção, mas tem custo na empresa de serviço, tem custo nas empresas de vendas e a gente precisa controlar também esses gastos. Todos os gastos são previsíveis? Claro que não. A gente está vivendo aí um cenário que mostra para a gente que muitas coisas, muitas consequências a gente vai ter lá na frente por conta desse momento que a gente está vivendo. Quando a gente tem lá um estoque que estraga por conta de uma enchente, por conta de um infortúnio qualquer, a gente não está achando ou não colocamos aquilo na nossa conta, né? A gente vai conviver com isso, a gente vai se recuperar, mas nem todos os gastos, sobretudo esses decorrentes aí que geram perdas, eles são previsíveis. A gente precisa, logicamente, lidar com eles da melhor forma possível e tentar mitigar os seus efeitos no nosso resultado, na nossa empresa. Lógico, mas nem todos eles são previsíveis. E aí a gente pergunta, como é que a gente encontra resultados com eficiência? Primeiramente, se minha empresa teve lucro
eu tive um resultado positivo e eu alcancei um resultado eficaz. Alcançar o resultado eficaz significa alcançar o objetivo, mas sem se preocupar com os meios. Eu agora proponho que a gente se preocupe sim com os meios. Resultados com eficiência é potencialização de receitas sem esquecer a gestão eficiente dos gastos. Quando a gente faz esse movimento aqui na balança, a gente está gerando um resultado positivo que não só vai ser o melhor, mas vai ser também o mais bem aproveitado, né? Gerir gastos, gerir custos e despesas vai me gerar resultados mais qualificados lá na frente. E esse é o nosso propósito. Como é que a gente evita gastos desnecessários? Simples, planejamento, né? Vamos imaginar aí a compra de insumos para as nossas empresas. Se você souber escolher bem o seu fornecedor, se você observar bem as condições de pagamento, se você fizer um bom planejamento tributário, você vai observar que lá na frente você está fazendo uma economia que vai resultar na otimização de gastos e, por consequência, na potencialização de resultados. Então, evita-se gastos desnecessários fazendo planejamento. Uma última reflexão: por que a gente estuda tanto custo, meus amigos? Justamente por conta de tudo que foi dito até agora, né? Quando a gente entende que são gastos inevitáveis, a gente tende a achar, vou ter que gastar mesmo, então vou gastar de qualquer jeito. Não, isso tem a ver com a eficiência do seu negócio. Isso tem a ver com a eficiência da sua empresa. Resultados precisam ser potencializados e isso passa pela gestão eficiente dos seus custos. Bom, para a gente encerrar agora de vez, né, algumas frases aí para a gente poder ratificar tudo o que foi dito. O que são custos, meus amigos? Custos são gastos que eles vão resultar em algum tipo de receita para você. Quando você emprega lá um valor de remuneração, a sua mão de obra direta ou indireta, quando você compra insumos, tudo isso vai estar contido no preço de venda do seu produto, de tal maneira que esse gasto vai voltar para você na forma de receita, ao passo que as despesas são gastos que são consumidos naturalmente pelo negócio, né? Então, dentre ambos, né, cabe a nós a gestão mais eficiente possível para que a gente possa potencializar melhor esses resultados. Esse foi o nosso encontro de hoje, eu agradeço a todos vocês, vou voltar aqui para poder me despedir de vocês, agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado, que a gente possa aí nesse período aí construir o conhecimento da melhor forma possível. Peço aí a galera da Celso Lisboa, temos um PDF, temos uma planilha Excel para que a gente possa exercitar montando uma demonstração de resultado aí numa situação hipotética para que a gente possa exercitar essa classificação de gastos dentro da nossa empresa. Agradeço a todos vocês, um grande abraço, beijo no coração e lembre-se, estude em casa. Um abraço.